Olha só, comentei em 2 ou 3 episódios atrás que o Philodendron subastatum aqui, ele já tinha porte para gerar inflorescência, né? E parece que ele ouviu nossa conversa aqui, ó. Isso aqui é uma inflorescência soltando, despontando, tá? Eu estava basicamente falando da eficiência dessas grow lights, que graças às tonalidades vermelhas também ajuda a estimular essa parte de desenvolvimento de flores. Eu já vi a inflorescência dele, se não me falha a memória, a espata ela é bem vermelhona, um vermelho bem sangue, e a espádice é branquinha assim. Vi inclusive numa preparação de cicata lá pro Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem um indivíduo desse bem grandão e bonito, uma das árvores lá. É um rubro assim, que lembra a cor da inflorescência do Philodendron erubescens, que é muito bonita também. Para quem não sabe, eu não lembro qual que é o Philodendron erubescens, esse aqui, que decora a parede da cozinha aqui. Salvem, queridos plantoides colecionadores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu mostrei para vocês en passant, de maneira bastante discreta e sutil, um indivíduo aqui, na verdade, um indivíduo com 2 cabeças. Ele tem um clone. Vocês vão notar aqui, ó. Acho que dá para ver. São 2 estruturas de caule, cada uma com 3 lâminas foliares, 3 pecíolos, outra com 4, tá? Ele clonou aqui, naturalmente. Quem aí já reconhece esse cara? É um pouco difícil, é uma muda juvenil, embora essa lâmina foliar aqui, em expansão, seja bem diferente, né, do que a gente costuma ver por aí. Eu fiz um teste aí nos stories do Instagram Jardineiros Urbanos e a galera chutou o Red Crystallinum. Só que está errado. Esse cara aqui é um Tesula, originalmente. Já é uma muda germinada a partir de semente, tá? Não sei se é um F2 aí no caso, não sei se a matriz já era um F1, mas é uma mudinha gerada por semente do Anthurium Ace of Spades. A variação que não é dark necessariamente, né? Ela é uma variação um pouquinho mais clara, embora essa folha aqui, ó, a mais formada, embora destruída, da muda principal, que não o clone. O clone parece até mais desenvolvido, mas esse cara aqui, ó, esta lâmina foliar, esta e esta, compõem o indivíduo 1. E o indivíduo 2 é por esta folha, esta e esta quarta, que a gente mede aqui, o segundo clonezinho. Anthurium Ace of Spades. Muito, muito raro no Brasil. Essa coisa de raridade é extremamente transitória. 4 anos aí de fly deu para perceber isso com bastante clareza. E, como tem uma muda lateral, assim que der, eu vou fazer um corte e eu vou passar para que a Maju, Carol da Maria Jungle, ela disponibilize aí para vocês, tá? E vão pesquisando aí o preço de uma muda mais ou menos desse porte. Imagine com 2 clones. É uma planta que basicamente tem nos Estados Unidos, na Europa e às vezes a gente vê na Ásia também, tá? Pesquisem aí uma média e a gente vai tentar proporcionalmente fazer uma redução de valores aí em cima de uma realidade brasileira, tá certo? Mas o fato é esse. Tesula, mudinha veio toda detonadinha assim, né? O clima não ajuda muito também. Contudo, as raízes estão bem volumosas, bem bonitas, bem branquinhas. Troquei de substrato recentemente, estava no substrato um pouco mais inerte do que isso. Troquei hoje, na verdade, minutos antes de iniciar o episódio. E aí vai para a caixa de umidade. Ele estava fora, eu estava testando, estava indo bem.
não ressecou demais o que já estava ressecado, não estragou nem enfeiou demais o que já estava enfeiado, na verdade, tá? Vocês têm notado aí comigo um boom de inflorescências, de florescimento em boa parte aí das variedades, inclusive o Philodendron subastatum também. Foi agora que eu comentei que de repente ele já estava apto a gerar inflorescência e meio que ironicamente tá aí ele trazendo uma inflorescência também. Quais são os segredos para isso? Eu já trouxe essas informações, só que estava lá no meio de um episódio, então agora de começo de episódio vou reforçar as dicas aí para a gente potencializar a incidência de inflorescências. São 3 dicas, uma delas não vai dar muito para cumprir, mas vocês vão poder encontrar equivalência até que eu finalmente lance oficialmente um adubo, um fertilizante aí foliar, que olha só, além de crescimento de lâmina foliar, além de muito vigor, ele possivelmente tem estimulado a produção de inflorescências. Mas começando aqui então, primeira prática aí para aumentar a incidência, o percentual, a chance do seu Anthurium, Philodendron ou qualquer outra planta a desenvolver flores ou inflorescências. O segredo está nesta combinação aqui, ó. Grânulos de NPK para a gente depositar sobre o vaso com altas porções de fósforo, 4, 14, 8. 14 porções de fósforo para 4 de nitrogênio para 8 de potássio. Eu joguei em cima de alguns vasos, como o do Anthurium SP Alto Fluminense, que supostamente traria inflorescência só no final do inverno. Ele antecipou aí praticamente 2 meses, tá? Só que o NPK, o fósforo aqui, a proporção maior de fósforo, precisa estar combinada com o quê? Bocashi, ou melhor, algum produto de liberação ou de estímulo aí de micronutrição, os micronutrientes, que são basicamente produzidos por bactérias que se estimulam a partir dos produtinhos que tem aqui, ó. A gente alimenta as bactérias e elas literalmente fazem cocô dos micronutrientes necessários para que, combinados potássio com os micronutrientes, para que a gente estimule o quê? O surgimento de inflorescências e flores, supostamente também um crescimento maior de raízes. O 4 vai garantir aí o quê? O crescimento das lâminas foliares, a fase vegetativa. E o 8 garante o quê? A estruturação física, a dureza, a resistência de todo organismo, né? Folhas, caules, pecíolos e tal. Então essa combinação eu apliquei em alguns dos vasos, não todos que estão inflorescendo, tá? Em alguns dos vasos eu apliquei esta combinação. E aí, o adubo que eu estou utilizando, ele está super diluído aqui, nem vai adiantar mostrar para vocês, ele é marronzinho, ele é escurinho, ele é meio opaco assim, tem um cheirinho de chá de limão, ele é bem agradável o odor, tá? Pelo menos para mim e provavelmente para 9 pessoas entre 10. Esse carinha aqui, ele é um adubo foliar macro e micronutriente, também com reforço extra de fósforo, o P. E os micronutrientes aqui, dentre outros reagentes, que depois eu vou trazer em muitas histórias e detalhes para vocês, ele aí faz uma combinação muito legal, é um produto premium, ele vai sair um pouco acima da média aí dos outros produtos que a gente vê já no mercado, contudo ele é totalmente orientado para as nossas demandas de desenvolvimento foliar, de produção de inflorescência, de estruturação da planta, resistência, a parte do esqueleto da planta, né? Então você vai ter uma planta aí com uma estrutura física mais resistente, mais propensa a desenvolvimento de flores e inflorescências, a um crescimento saudável de raízes, a um bom desenvolvimento da fase vegetativa e micronutrientes e outros agentes aqui que terão benefícios exclusivos e específicos. O grande diferencial desse cara é que é tudo em um só, macro e micro. Normalmente, pelo menos até o momento, na nossa cultura de coleção de plantas, a gente dá uma esquecidinha aí
dos micronutrientes, a não ser você que já é adepto do bokashi a longa data, né? Mas às vezes o bokashi em si cai aí num esquecimento. A gente fica mais antenado aos macronutrientes e a gente deixa que as bactérias aí se virem em relação à produção dos micronutrientes a partir dos insumos, dos componentes, dos químicos do próprio substrato que a gente produz. Se o seu objetivo é produzir inflorescência, é bom você dar um boost aí de micronutrientes, tá legal? Então esse cara aqui por enquanto não dá para recomendar, vai dar em breve aí, a gente vai fazer uma força-tarefa bem legal para a divulgação desse produto, porque ele é realmente eficiente, basta vocês verem aí o tanto de inflorescência, até o Subiastatum resolveu se mostrar, se apresentar para a gente com inflorescência. Dias antes eu comentei, eu sugeri sobre o assunto, inclusive. Então, por enquanto, vão utilizando aí o foliar de vocês. Com esta dobradinha aqui, alguma coisa vocês já vão ter de resultado. Quanto tempo depois? Aqui eu notei nos vasos específicos, eu coloquei em vasos específicos para que eu tivesse uma métrica, né? Senão eu ia me perder e não ia saber. Mas nos vasos específicos eu notei aí um surgimento de inflorescência a partir de 2 meses da aplicação aqui do produto. E aí assim, realizado bem e com eficiência a primeira aplicação, a segunda aplicação com seu foliar aí, já pense aí num foliar que tenha mais concentração de fósforo, o P, né? O terceiro fator que eu brinco, e aí a gente não tem erro, a gente acreditando ou não, é forçar aí a intenção. Eu brinco aí que desde fevereiro eu trouxe essa intenção com tudo. Monstera deliciosa frutificou. Anthurium X sanguineum, que já deu inflorescência desde muitos anos, é a primeira vez que frutifica. E brincadeiras à parte, verdades ou não, eu posso dizer que em torno da metade das plantas que estão inflorescendo, eu não apliquei absolutamente nada. Eu apliquei todos esses componentes, mais indoor, em vasos específicos esses dois, e o foliar geral indoor. Agora outdoor, que inclusive está com os aspersores ligados agora, não sei se vai dar para ouvir, qualquer coisa que eu borrife lá, ele acaba dispersando, porque o timer lá não dá muito tempo para a coisa fixar, né? Em menos de 1 hora. Esse é um detalhe interessante. Esse cara aqui, sem querer antecipar propaganda, ele tem uma alta taxa de absorção, ou melhor, uma rápida taxa de absorção, porque não adianta só a gente aplicar e depois chover, ou depois o sistema de aspersão ligar, porque aí você vai perder toda aquela película aplicada, não vai dar tempo dos estômatos, obrigado aí quem me ajudou, não vai dar tempo dos estômatos absorverem, e aí é grana e função jogado fora, tá? Mas esse cara tem uma rápida taxa de absorção, em torno de 2 horas os estômatos já estão absorvendo, tá? Isso também é legal, isso também faz parte de critério aí para a gente escolher os produtos. E como eu tenho contato direto com o engenheiro agrônomo que está idealizando, ele vai me detalhar tudo, eu vou armazenar tudo na cachola e da melhor maneira possível eu vou trazer para vocês, para a gente entender no detalhe, na unha, cada um dos componentes, dos aditivos aqui que a gente vai ter, orgânicos e minerais, bom dizer, a gente vai ter em mãos aí para entender todo o processo funcional perante as nossas plantinhas. Mas voltando então à questão metafísica, só para concluir este tema, vai saber, né, se o poder da minha intenção não está aqui todos os dias rolando e as plantinhas estão percebendo, conforme aquele livro lá que eu já mostrei para vocês. Ele traduz aí alguns experimentos realizados nos anos 60 que sugerem aí que as plantas elas conseguem captar a vibração das nossas intenções. Inclusive tem linhagens aí terapêuticas com nome, com conceito, com gurus aí envolvidos que falam muito aí deste poder da intenção verdadeira, não aquela que a gente necessariamente pronuncia ao outro, mas aquela que a gente realmente está sentindo, às vezes até em nível subconsciente,
A intenção verdadeira pode estar no inconsciente, pode ser consciente, dependendo do indivíduo, que tem uma noção do seu entorno psicológico, enfim, tem uma linhagem aí filosófica, religiosa, espiritual que fala a respeito disso. Mas como o Flight Channel é bastante pé no chão, bastante pragmático, vamos ficar na linha da ciência primeiro, realizem os 2 fatores e aí o terceiro realizem também com força, porque não vai ter erro, né? Os 2 primeiros a gente aplicou os fundamentos práticos científicos aqui, beleza? Eu comecei a gravação deste episódio um pouco tarde, a luz já está acabando, a gente vai passar aqui para o dia seguinte para finalizar, dar continuidade e finalizar. Só que antes eu gostaria de mostrar aqui, ó, vocês acompanharam comigo o parto dessa folhinha? 2 dias, 1 dia depois, 2 dias depois, olha só como ele já está desenvolvidinho. Ele veio mais escuro, tá? Ele perdeu um certo tom intenso da antocianina. Ele veio mais dourado, marrom, escurão, preto, né? Então assim, talvez ele comece a perder os detalhes, os destaques tingidos por antocianina. Vamos ver. O que eu borrifei agora há pouco foi BioGreen, porque mesmo indoor, durante a noite, existem aí umas microlesmas e elas adoram qualquer coisa com antocianina. Este carinha anterior aqui, o primeiro que desenvolveu aqui, ó, olha, 2 buraquinhos perfeitinhos aqui, um menor em cima, um maior embaixo, feito por esses danados dos moluscos, tá? Então eu tenho aplicado agora um pouco mais de BioGreen, porque aí forma uma película aqui protetora e os carinhas não vão, certo? Beleza, passamos aí pro dia seguinte. Pera, volta um pouquinho antes pro dia anterior. Ó, não é BioGreen mais, é Solo Green, tá? Este é o novo nome do Verdão. Em breve será vendido diretamente na plantoisstore.com.br e a gente vai tentar caprichar aí nos preços. Aliás, o pessoal da Plantois, a própria Carol, tá vendo aí se a gente consegue precificar um pouco mais abaixo que o mercado oferece, já que o Verdão é algo que surgiu aí, brotou como solução a partir de dicas diretas do Fly. Agora sim, dia seguinte. Daí que assim, gente, olha. Lembram do toquinho do Anthurium luxurians? Não sei aqui se tem células meristemáticas ainda, né? Mas esses 2 carinhas aqui, completinhas, ó. Raízes, pecíolo, folhinha. Raízes, pecíolo, folhinhas. Eles estão com crescimento muito lento lá no terrário aquário e eu vou transplantar então para um vaso com os componentes ideais aqui de substrato e aí deixar numa caixa de umidade para ver se a gente acelera aqui um processo de crescimento e de repente brota aqui, surge novas gemas foliares, tá? Quem sabe? Rendeu aí 5 indivíduos até o momento, foi um aproveitamento relativamente bom para um toquinho deste tamanhinho aqui. Reparti o toquinho no meio, tinha uma areazinha já seca, e aí então parte tá aqui, ó. Esse aqui é o toco, sem nenhuma gema. E aqui a gente tá com a outra partezinha do toquinho, já num substrato um pouco mais enriquecido, né? Aerado e tudo mais. Vocês vão notar que o pote fica com umas fendas assim, umas brechas, e essas brechas são legais para ter oxigenação aí para as raízes, tá? É sempre interessante pensar neste aspecto também da oxigenação das raízes. Por isso que em alguns dos casos eu tenho os vasos furadinhos, faço furo com soldador e é interessante a gente pensar nesta ideia também, oxigenação das raízes. O arzinho que perpassa aí pelos buraquinhos ajuda bastante as raízes a se desenvolverem, tá? Raiz também precisa de oxigenação. E aí vou mostrar aqui para vocês então um exemplo de um vaso com este naipe. Anthurium radicans X luxurians.
Um indivíduo aqui bem bonitão. Olha as raízes aéreas que robustas, fortes, apontando aí para o substrato, já penetrando aqui. Inclusive, se eu quisesse fazer uma muda, não agora, porque ela está muito prolífica em todos os sentidos, inflorescência, com frutificação, lâmina foliar nova e uma nova inflorescência vindo aqui. Então é bom não mexer na bichinha aqui, que ela está num processo de puxar, reunir muita energia aí para tudo isso, né? Para o mantimento aí de todos essas novas partes que estão em desenvolvimento ao mesmo tempo. Frutos, inflorescência nova, nova lâmina foliar. Haja energia, né? E olha só, acho que vocês conseguem notar que é um vaso cheio de furos. As raízes estão bem legais, estão bonitas. Vocês vão notar que existem algumas brechas também de ar aqui que eu deixo. Não é bem que eu deixo, você vai colocando os elementos e algumas partes mais pedaçudas vão mantendo algumas cavidades assim naturalmente, né? Como se fossem pequenos túneis aí para as raízes, tá certo? E isso, na verdade, é bom para acumular ar. E esse ar vai ter oxigênio, os furinhos vão ajudar num fluxo de oxigenação e, neste caso aqui, é um super de um resultado, né? Óbvio que o indivíduo em si aqui tá uma coisa de louco. Já comentei que este cara aqui tá com uma vontade prolífica aqui generalizada, né? Eu acho que é o Anthurium mais incrível em termos de produtividade que eu já vi até hoje na minha coleção aí. Anthurium radicans X luxurians. Esse belíssimo indivíduo que inclusive é um cara que suporta muito bem umidade um pouco mais baixa, tá certo? Isso é bastante interessante. Quero mostrar para vocês algo que eu realizei agora para o Anthurium Bernali, que está com essa lindíssima nova folha em expansão ainda. É para mim o rugoso mais bonito de todos, assim. Super bulado, né? Super rugoso. Não sei se a câmera vai captar os detalhes assim. Última folha, penúltima e essa aqui. Tenho conseguido manter de 3 em 3 folhas apenas, sendo que a terceira sempre vai estar nesse estágio aqui já meio que ressecada, meio que querendo cair já, né? E aí, o que aconteceu? Esse caule aqui avançou bastante. Acho que a maioria de vocês sabe que boa parte dos nossos Anthuriums, eles também são epífitos ou hemiepífitos, né? E aí, como esse caule avançou bastante, eu resolvi fazer o quê? Eu tava com essa pecinha aqui de xaxim, tá? Tava aí parada. Eu meio que escorei o Anthurium Bernali e neste vão entre o caule, que já tinha algumas raízes aéreas aí, anunciando numa tentativa de crescimento, eu fiz aqui uma proteçãozinha, um bolinho de esfagno, tá? Tenho borrifado diretamente todos os dias. Aqui tá a solução daquele fertilizante premium em microdose, super microdose, porque eu tenho utilizado ele todos os dias praticamente. Vou mantendo úmido e aí as raízes aéreas vão se sentir estimuladas para crescer e fatalmente vai acabar alcançando o xaxim aqui e colando. O teste aqui é o seguinte: boa parte dos Anthuriums, mesmo sendo epífitos, a gente sabe que não necessariamente precisa de tutor, muito menos necessário do que os Philodendron. Eles vão garantir um crescimento folha atrás de folha natural, sem apoio necessariamente. Contudo, eu quero fazer um teste e ver se o Bernali suporta mais de 3 folhas, 4, 5, 6, sem essas perdas aqui, a partir do quê? De raízes aéreas encontrando aqui condições de se desenvolver, tá? Às vezes acontece, a planta fica mais forte, mais firme, quando as raízes aéreas estão aí cumprindo seus papéis. E aí talvez eu consiga aumentar para 4 folhas por vez, pelo menos 5, sei lá, e evitar essa natural perda
que acontece sempre de 3 em 3, assim. Antes estava de 2 em 2, duravam 2 folhas, a anterior morria enquanto nascia a próxima, assim, sabe? Isso aqui então talvez propicie essa condição. E também, nessas condições aqui, já não é um indivíduo tão pequeno em relação às mudinhas que eu mostrei no episódio anterior, e torço muitíssimo para que ele traga inflorescência. E se possível, que ele traga num período que algum Anthurium papillilaminum também esteja com a inflorescência fértil, produtiva, porque eu queria muito fazer um híbrido deste cara com um papillilaminum, tá? Um outro cara que eu quero tentar fazer um híbrido com papillilaminum também é o seguinte: Anthurium veitchi X dorayaki. No caso daquele rugoso, o Bernali, que eu mostrei agorinha para vocês, eu já vi alguns rugosos misturados com papillilaminum. Fica algo bastante distinto, fica um aveludado rugoso. Essa é uma padronagem que no hábitat original até hoje a gente não viu, pelo menos até o momento, assim. Todos os rugosos aí da família Arácea, do gênero Anthurium, eles são mais lisos. E esse é outro cara aqui, que eu imagino o quê? Fazendo uma mistura, incluindo nesse cara aqui o papillilaminum, a gente vai ter essa formação bolachuda, a máscara aqui, a face adaxial totalmente veite, como vocês podem ver, é um veite compacto, é um veite arredondado e textura aveludada. É o que eu imagino acontecer na hora que eu hibridizar este cara com papillilaminum ou vice-versa, né? Eu gostaria que esse cara aqui fosse o receptivo, né? A matriz realmente. De novo, eu fico aí à disposição orgânica, natural, aleatória da própria natureza que habita aqui minha florestinha, para que as inflorescências, porque o ponto é esse, não adianta apenas ter inflorescência nos dois, eles têm que ocorrer em tempos relativamente próximos para que realmente eu aproveite as fases distintas, masculina e feminina, e possa fazer esse tipo de tratativa. Se ficar muito espaçado, mesmo com o processo de congelamento que eu já mostrei para vocês, a gente pode ter perda aí. Não tem jeito, né? Fica mais fraco, o pólen fica mais fraco. Você até consegue fazer, mas vai vencendo, né? Por coincidência, esse aqui é um outro carinha também que está num pote cheio de furinhos, com bastante oxigenação, portanto, oxigenação para as raízes é importante. Por isso, normalmente, substrato muito compacto é prejudicial porque a taxa de oxigenação é baixíssima, né? Vou pegar aqui as mudinhas do Luxurians e colocar numa caixa de umidade. Retomando o assunto dos panamenhos, trazidos pelo Guilherme da Tropicalia Garden e que estarão aí na vitrine da Maju. Primeiro, este carinha aqui era supostamente o Cunayalense, mas, embora essa folha aqui seja muito juvenil para dizer se envereda para o Cunayalense ou se vai dar um Dresleri, já não tenho mais dúvidas, mesmo essa folhinha sendo muito juvenil, o que dá margem aí para aguardo, né? O que acontece aí? O Guilherme me trouxe recentemente uma foto de Instagram do Cunayalense aqui, ó, em hábitat in situ, melhor dizendo, hábitat original in situ. E aí, o que acontece? Essa folha aqui já está evidentemente mais formada. Eu sei que é um Cunayalense esse cara. Esse aqui haveria suspeita, porque dependendo de quanto recetasse, não daria para saber, né? Recetou bastante. Mas o grande lance é o quê? Eu comentei aqui, ó, no episódio do Tour Solitário, lá na Tropicalia Garden, enquanto o Guilherme estava em seus afazeres domésticos, que eu acredito que ambas espécies, originariamente, lá há muito tempo atrás, eles eram uma planta só. Em algum momento lá houve uma especiação, cada um aí seguiu para um lado e viraram duas espécies diferentes. Por causa do quê? Das formas do pecíolo. É um pecíolo muito louco, com carenas,
com muitos lados assim, mais de 4 lados. E o Cunayalense mesma coisa, com carenas, mais de 4 lados e tal. E eu acredito que à medida que vai ficando mais adulto, essas faces elas vão aumentando. E é bem carenado. Carenas são as rebarbinhas que eu comentei aí já para vocês também. Na fotinho aí mencionada do hábito original, o Cunayalense, ele tem pecíolo verde. Tá? Tá aqui, ó. Exatamente esse cara. A folha não me deixa mentir, mesmo abalada assim. Uma nova geminha aqui já avançou aí muito nesse período. E o pecíolo aqui vocês veem, ó, verde. E o Dressleri em tonalidades marrons, avermelhadas, ou seja, com presença de antocianina. Aqui é praticamente sem antocianina, tá? E aqui tem. Então esse cara aqui, já estou descartando a possibilidade de ser um Cunayalense. Esse cara aqui, ele é um Dressleri, embora a folha seja muito juvenil e a primeira pode ser, tem mais probabilidade de ser o Rio Guanche, devido ao que? Aos lobos e a abertura nos sinos, tá? A gente tem que aguardar um pouquinho mais, mas deve ser a variação Rio Guanche também, que vai para Maju. E esse aqui, então, enfim, é o Cunayalense. E esta nova folhinha aqui, que vem anunciando, vai trazer uma folha mais bem formada, que eu cuidarei com todo zelo. Passarei solo green para evitar moluscos indesejados, furos indesejados, na verdade, tá? Pra gente ir entendendo e reconhecendo melhor este cara. Vou até fazer os registros aqui pro Guilherme agora e mandar para ele. Não agora exatamente que eu tô gravando o episódio, mas para ele ver aqui que realmente este cara aqui, que supostamente estava separado como Cunayalense com outros irmãos, é um Dressleri. E para finalizar o episódio nesta toada dos panamenhos, vou aproveitar. Aqui a gente tem o Dressleri nessa forma bem escura, né? Bem bonita. Não é a folha mais bonita do mundo, porque ela veio meio abalada, ela já estava rasgada, ela mudou de hábitat lá da bolha mais fria do Guilherme, veio para cá, tá certo? Mas a próxima, tudo indica que vai ficar bem interessante. Pecíolo também com presença de antocianina, ó. A gente vê a coloração marrom avermelhada, não é verde propriamente, né? E vejam só, este pequeno indivíduo, ao invés de estar trazendo uma nova lâmina foliar, ele está preferindo lançar o quê? Uma inflorescência. Isso aqui é inflorescência, tá? Porque ele está saindo aqui da base do pecíolo e não de uma gema foliar propriamente. A gema está aqui, a gema está aqui e aqui, ó, esse carinha aqui que está saindo vem da base do pecíolo. Se tudo der certo, essa inflorescência aí vier fértil, eu já vou fazer, antes de repassar para Maju qualquer coisa, eu já vou tentar fazer aqui uma polinização de Dressleri com alguma coisa. Tudo indica que a inflorescência vem pequena, não vem muito grande, é um indivíduo com porte bem pequeno, mas talvez dê jogo, né? Com quem é um mistério, porque a gente precisa ver quais inflorescências estarão também disponíveis nesse contexto, em fases próximas e tal, para que a gente possa brincar aqui, para que eu possa brincar, tá certo? Essa inflorescência também é resultado de tudo que eu tenho falado sobre o ponto aí central de fertilização, as 3 práticas aí narradas, tá? Contudo, neste cara, eu só joguei o foliar, tá vindo, as embalagens foram aprovadas, estão muito legais, conceito bem diferenciado. Então é a prática de borrifação desse foliar, mais a terceira prática, o poder da intenção, porque eu não coloquei nenhum tipo de NPK aqui, com mais concentração de fósforo, nem bocache, tá? É basicamente a relação do foliar com o meu desejo, a minha intenção diária aí, dos meus sonhos e de quando eu tô acordado também. Beleza? Anthurium Dressleri
nessa forma mais dark aqui, mais escura. Então é isso, meus queridos plantoides. Os panaminhos estão aí, dando suas caras, começando a partir para as coleções. A Thaisa já distribuía um pouco desses caras, agora a gente está distribuindo um pouquinho mais, né? Principalmente o Dresleri aí. E é isso, finalizo mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly com estas novidades, com esses pequenos detalhes, pequenas gemas, pequenas inflorescências aí e pequenas análises de pecíolo. Tá bom? Detalhismos que para muitos de vocês colecionadores é super interessante. Até o próximo episódio. Valeu!